Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. E nesse episódio de hoje tenho um dos intancáveis, Bernardo Braga. Tudo bom, Bernardo? Salve, Hugo, tudo bem? Beleza. E comigo também tenho Felipe, investidor descentralizado. Tudo bom, Felipe? Cara, tranquilo, tamo aí. Mais uma. Beleza. Bernardo, conta um pouquinho da sua trajetória, assim, para gente, para quem ainda não te conhece, como chegou nos Intancáveis e os projetos que tem aí. Conta pra gente. Claro. Bom, eu nasci em 1984, no Rio de Janeiro. Eu fui fazer faculdade de economia quando eu já morava em São Paulo. Eu vim morar em São Paulo com minha família aos 17 anos. Me formei na faculdade de economia na USP em 2009. E lá em 2009 eu gostava de economia, achava que fazia, tipo, algumas coisas faziam sentido que eu aprendia na faculdade, mas muita coisa não fazia sentido algum. E aí, só em 2015 para 16 que foi a primeira vez que eu ouvi falar de Ludwig von Mises, e eu li essas lições, e foi quando realmente eu entendi que eu estava certo, quando eu achava que aqueles negócios que eu aprendia na faculdade não faziam sentido nenhum. Teorias keynesianas e, enfim, marxismo e uma série de coisas que não tinha pé nem cabeça, econometria e tal. Mas aí, depois que eu entendi a economia austríaca, eu comecei a me apaixonar por aquele tema, porque realmente pela primeira vez a economia tinha feito 100% de sentido. Comecei a estudar ali Mises, Rothbard, Hayek e tal. Daí foi um pulo para entender o Bitcoin. Eu acho que o Bitcoin surgiu pela primeira vez nos meus ouvidos em 2016, final de 16, começo de 17. Foi quando a segunda vez que eu ouvi, eu comecei a levar a sério, e aí eu resolvi estudar um pouquinho, comprar. Na época eu morava na Europa, eu trabalhava numa multinacional, tinha me formado no MBA, era solteiro, morava sozinho, num apartamento bem simples. Então, assim, eu tinha uma economia grande todo mês que eu podia comprar bastante Bitcoin. E eu consegui acumular um stack razoável, bem rápido. Só que eu fiz muita cagada ao longo do caminho. Todas as cagadas que tem no livro de possíveis erros que você possa cometer para perder seu stack pelo caminho, eu cometi. Então, acho que isso é um sintoma claro, agora olhando para trás, desse processo, essa jornada de amadurecimento do Bitcoin te transformar através de abaixar sua preferência temporal. Coisa que na época, quando eu estava ainda iniciando nesse mundo, eu tinha preferência temporal alta, eu queria ficar rico semana que vem. Aí eu comecei a tomar riscos que eu não conhecia, não entendia. Tinha mão de alface, então eu tentava adivinhar preço e aí ficava tradando e jogando dinheiro fora. Então, assim, acho que eu considero que realmente me tornei um bitcoinheiro lá no final de 2020, começo de 2021, quando eu tive uma lição de humildade e entendi que o caminho era só aquele caminho simples e feijão com arroz que os maximalistas pregavam de fazer DCA ou comprado de uma vez, mas fazer roda por 4 mais anos sempre, de preferência para o resto da vida. É, ter disciplina e gastar menos do que você ganha, ter um horizonte temporal adequado, como eu falei, fazer autocustódia, não abdicar da segurança da autocustódia por nada no mundo, e é isso. E abaixar a sua preferência temporal. E eu acho que eu levei nesses 3 anos e meio para 4 anos para aprender um negócio que eu poderia ter aprendido em poucos meses se eu tivesse sido mais maduro. E isso me custou muito caro, custou 95% do meu stack ao longo do caminho. Lógico que eu fui acumulando mais depois, mas assim, eu poderia estar com um stack bem mais gordo se eu não tivesse feito essas cagadas. Bom, eu acho que fica a lição para quem está ouvindo. Não façam como o Bernardo, façam melhor. É, é, poderia estar aposentado, né? Se tivesse só feito o Aposentado não, stack. mas numa posição confortável para acho que daqui a uns 2, 3 anos, sim, no próximo all-time high seria bem mais feliz, com certeza. É, cara, uma coisa que me chamou a atenção, né? Foram 6, quase 7 anos pós-universidade que você ouviu falar numa escola de economia
que realmente preocupada em explicar ou mostrar a realidade econômica, né, que é a escola austríaca. Por curiosidade, na Torre de Marfim não te ensinaram nada de escola austríaca, nem citaram, nem escola de Salamanca, nada, nada assim? Não teve nada? Não, e eu acho que é totalmente proposital. Você imagina que é uma faculdade totalmente cooptada pela esquerda, uma faculdade de economia. Você acha que professores marxistas e comunistas de geral vão deixar os alunos ali que estão começando, entrando nesse mundo a descobrir a verdade? Assim, se você mostra Mises, 90% dos alunos ali vão se formar e se transformar em libertários. Então, porque o negócio faz sentido, né? A verdade sempre fala mais alto. Então, eles suprimiam mesmo, não tinha absolutamente nenhum contato. E olha que eu estudei, tive algumas matérias sobre clássicos do pensamento econômico e surreal, porque assim, você começa lá com Adam Smith, aí estuda Davi Ricardo, aí depois tem quase que um trimestre inteiro só para falar de Marx, o que é ridículo, mas depois fala de Keynes e tal, mas assim, em momento algum eles lembraram de mencionar a escola austríaca de economia. Não, é estranho que assim, né? Nem o difamatório se dão ao trabalho, né? Do tipo, já que estamos doutrinando as pessoas, vamos pelo menos criar uma forma de falar mal para que as pessoas encarem isso como uma maneira de sair, mas nem isso se dão ao trabalho, né? Exato. Impressionante, impressionante. A Cara, questão é, será que aí fora do país eles também falam disso? Porque eu acho que nem fora eles falam de Mises, por exemplo. Uma boa pergunta, eu não sei. Eu sei que eu ouvi um podcast do Zaguri outro dia, não sei se foi no Bitcoinheiros ou com o Leta, mas eu lembro que ele falou que ele estudou economia no IBMEC, no Rio de Janeiro, bem no comecinho, quando o Paulo Guedes era professor, e lá ele aprendeu escola austríaca. Me deu uma inveja saudável. Eu falei, porra, se eu tivesse aprendido escola austríaca na faculdade, provavelmente eu teria descoberto o Bitcoin alguns anos antes. Mas enfim, a vida é o que é, né? Não dá para voltar atrás. Se voltasse atrás, a gente voltava e comprava Bitcoin em 2010. Com certeza. não comprava, né? Minerava, ligava o computador, comprava Exato. GPU não tinha nem mercado direito. Eu ia vender duas pizzas do Papa John's. Não, tranquilo. Eu ia entrar no fórum e ia falar, gente, tô vendendo pizza por Bitcoin, tranquilo, eu mando vocês aí, tranquilão. Ah, Estaríamos todos numa situação completamente diferente. É, como surgiu para vocês para você o projeto Intancável? Como chegou até você e como isso se transformou hoje numa grande catarse do povo brasileiro aos domingos, assim, porque eu confesso, eu já falei isso publicamente, assim, às vezes eu não consigo ouvir. Aham. Eu espero sair no podcast, pulo a parte que vocês falam das notícias do Brasil e vejo só a parte, né, que geralmente tem um tema da semana, tal, porque não dá, sabe, assim, eu me Eu sinto sei bem mal. como você se sente, porque quando eu tenho que montar a pauta, eu tenho vontade, eu tenho ideações suicidas, de verdade, porque é É, muito deprimente. cara, Tem assim, dia que é difícil, você fala assim, meu Deus, cara, o que está acontecendo? Mas é legal porque virou todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, sabe? Tipo, as pessoas, em vez de perder a esperança no mundo, elas entram lá no Intancáveis e ficam ouvindo todo mundo praguejar sobre os absurdos. e como veio essa ideia, assim? Foi Como um foi? negócio bem espontâneo. O que aconteceu? Em 2022 eu fui para a conferência em Miami, né? E lá eu conheci, entre vários brasileiros que estavam lá, eu fiquei mais próximo ali do Contan Gorila, que hoje em dia não sou tão próximo porque ele mora em outra cidade, ele mora em outro estado, então assim, não vejo com tanta frequência. Mas também fiquei muito amigo do BTC Manhattan, que era super bem conectado, ele mora no Canadá, e portanto ele conhecia muito bitcoinheiro famoso aí, gringo. Ele me apresentou lá em Miami para o Svetsky, por exemplo, para o Francis, o Lio da Bull Bitcoin.
Enfim, e a gente sempre ia lá ver as palestras juntos e foi numas festas depois da conferência e tal. Fomos ficando amigos e aí tinha um grupo de WhatsApp com todo mundo que era brasileiro que estava presente em Miami na conferência. E nesse grupo tinha a enorme maioria de shitcoiners. Foi um grupo que eu acho que o Lucas, se não me engano, criou, o Lucas da Lightning Labs da SatisConf. E aí a gente com aqueles papinhos de shitcoiners rolando solto no WhatsApp, a gente falou, cara, vamos fazer um hard fork desse grupo aí, vamos criar um grupo maximalista. Aí o Manhattan criou o BTC Maxis, que foi crescendo ao longo do tempo, mas nasceu ali, naquele momento da Conferência de Miami, para a gente combinar eventos e eu que palestra assistir, não sei o quê. E tinha meia dúzia de pessoas que a gente foi crescendo ali no evento, à medida que conhecia mais maximalistas. E daí esse grupo a gente foi mantendo contato. Eventualmente o Manhattan teve a ideia de começar a fazer uns spaces no Twitter para falar de coisas aleatórias, não era só de notícias do mundo intancável, mas depois foi migrando para esse formato. A questão é que o Manhattan ele não tinha disponibilidade de agenda para fazer isso toda semana, porque você fazer pauta e preparar e, enfim, organizar tudo toda semana acaba sendo pesado. Daí ele começou a tropeçar, ele ficava assim, essa semana eu não vou conseguir fazer. E aí a gente ficava, cara, pô, faz aí, não sei o quê, tá fazendo falta. Aí eventualmente eu falei, vamos, me põe de co-host nesse negócio, a gente começa a revezar. Aí a gente teve a ideia de chamar mais duas pessoas para ficar, porque assim, semana sim, semana não também era pesado. Então vamos fazer uma vez por mês cada um. Então a gente pega mais dois caras, a gente faz um revezamento aí, cada semana um organiza o negócio. E aí tivemos a ideia de chamar o Jaraguá e o Dum. Eu tinha organizado com o Lucas um evento, um meetup aqui foi no Debate, uma época, sei lá quando foi, faz bastante tempo já. E aí conheci um monte de gente ao vivo, foi quando eu conheci o Jaraguá, eu conheci o Dum, e aí a gente estava conversando bastante também, chamou eles para fazer parte, e aí nasceu Intancáveis. Foi isso. Pô, legal. Teve uma história bem interessante em relação a isso, e você me lembrou uma historinha, cara. Eu descobri recentemente que eu conheço o Lucas da SatisConf, que é por causa. Ele trabalhava na RIP, uma corretora, e eu Aham. participei de uns eventos lá e tudo, e respondia, tipo, ajudava, respondia questionário, uma série de coisas assim, porque eles tinham integração com o Mercado Livre, foi uma das primeiras exchanges a fazer isso, e era interessante para mim no momento que eu tinha. Eu recebia muita coisa pelo Mercado Livre e fazer essa ponte para cripto, né? E no caso Bitcoin, era mais rápido do que eu ter que colocar dinheiro em conta, assim. Então, foi as pequenas coincidências da vida, né? Que a gente vai descobrindo. Eu conheci o Lucas em 2021, lá pro final de 2021, no auge do bull market. Eu acho que, cara, eu não me lembro exatamente como que foi isso, mas eu já estava querendo fazer a transição do mundo Fiat para trabalhar com Bitcoin, mas eu ainda estava assim, sem saber muito bem como fazer, se eu ia lançar um negócio próprio, ou não, se eu ia trabalhar para alguém. E aí eu comecei a conversar com um monte de gente, e um cara que era um contato que eu tinha de uma corretora cripto, né? Que hoje em dia nem tem muito contato, porque eu não falo muito com shitcoiner, mas ele me apresentou para o CEO da DOTS, sabe a DOTS do programa de recompensas, lá, bem, uma empresa bem antiga, estava em bolsa e Conheço, tal. isso eu conheço. E aí ele falou, cara, tem um cara aqui que é CEO da DOTS, ele fundador e CEO da DOTS, e ele quer alguém que seja especialista em Bitcoin e cripto para ajudar ele a navegar esse mercado e entender o que fazer com a empresa dele para entrar nesse ângulo de cripto. Aí eu falei, me põe em contato aí. Aí comecei a conversar lá com o CEO e aí ele me contratou como um consultor pontual para ajudar ele a fazer um brainstorming de modelos de negócio. Daí eu comecei a tentar levar ele para o caminho de fazer uma empresa de pagamentos, basicamente Bitcoin only, e ele queria ir para a shitcoineria. Ele queria lançar tokens próprios e NFTs e a porra toda. E aí eu simplesmente pulei fora do projeto, porque eu já era Maxi na época, eu não tinha muito mais interesse. Aí eu peguei.
um shitcoiner lá na internet que me apresentaram e passei o bastão para ele. Falei, ó, esse cara aqui é muito mais qualificado para tocar esse projeto, segue aí com ele. E aí foi isso. Só que nesse meio tempo que eu tava pegando esse projeto, eu comecei a conversar com um monte de gente. Eu vi o Lucas no Bitcoinheiros e eu falei, pô, que interessante, ele foi para Lightning Labs e aí tinha acabado de fazer essa transição. Aí eu entrei em contato com ele, a gente começou a conversar, aí depois eu tive a ideia de empreender, ele me ajudou bastante, apresentou um monte de gente e foi isso. Bom, uma coisa legal também, assim, né, que você já deixou claro, é essa vontade de empreender com Bitcoin only, né? Para quem não sabe, você também tem esse projeto que é com a Arc, né? Que é uma Isso. corretora, enfim, tem uma série de funções que você pode pagar contas, né? Boletos e tudo com Bitcoin. É, Quais são esses desafios, cara, que você tem encontrado em empreender com Bitcoin, assim, mantendo esse espírito Bitcoin only? Bom, primeiro que só empreender já é um desafio gigante. Ser empreendedor de primeira viagem não é nada fácil. A gente subestima o nível de complexidade, mas ao mesmo tempo, pode dizer que é a maior jornada de desenvolvimento pessoal que existe. Você toma muita porrada e aprende e amadurece a força. Mas se tratando de um modelo Bitcoin only, eu acho que a principal dificuldade é o entendimento do público, né? A maioria das pessoas elas não entenderam ainda o suficiente o Bitcoin para entender o valor intrínseco desse negócio e por que é diferente de todas as outras criptos. E, portanto, o cara fala, porra, mas seu produto não tem Ethereum, não tem Solana, por que eu quero comprar esse negócio? Então, assim, seu público não é esse. A conclusão é essa. E, portanto, seu público acaba sendo quem é capaz de entender a proposta de valor do Bitcoin, que deriva da sua escassez absoluta, dos 21 milhões e nada mais. E acho que por esse motivo até a gente começou, depois de muito bater a cabeça aqui, a gente começou a chegar na conclusão de que, cara, não adianta a gente montar um modelo de negócio para atender um nicho de mercado tão pequeno, porque ainda tem pouca gente que é maximalista, e se tratando de Brasil, menos ainda. E já tem outras corretoras e outros produtos e até coisas descentralizadas, sem KYC, etc e tal, que as pessoas mais avançadas já sabem usar e dominam. Então, não existe outra solução a não ser criar conteúdo educacional para ensinar as pessoas sobre a nossa mensagem, sobre o Bitcoin Only, sobre por que esse negócio é diferente de todos os outros, por que é revolucionário e os outros são óleo de serpente, como diz o Parker Lewis lá numa entrevista recente que ele deu. Depois eu vou ter que procurar o nome aqui, mas eu vi isso hoje de manhã e fiquei fascinado. A entrevista dele é muito, muito boa. O Parker Lewis da Unchained Capital, tá lá no canal da Unchained Capital. E, cara, é totalmente diferente e as pessoas não entendem isso, portanto, a gente precisa criar conteúdo e educar as pessoas para literalmente aumentar a base de clientes. Tem que criar novos clientes. À medida que o mundo Fiat vai colapsando, a impressora vai ligando no modo turbo e a confiança dos mercados tradicionais vai se perdendo. E o Bitcoin continua lá gerando o bloco de 10 em 10 minutos e a escassez dele gradualmente vai aumentando, cada vez mais deflacionário. As pessoas que ainda não enxergam vão enxergando e é inevitável que esse mercado cresça mais e mais e mais, da mesma forma que a curva do M2 dos dólares vai crescendo exponencialmente, o número de bitcoinheiros maximalistas também vai se respeitar essa curva aí. Mas a ideia é a gente acelerar esse processo. Então, montar esse pilar de educação em paralelo com a corretora, para que as pessoas possam aprender sobre Bitcoin, entender o valor e vir transacionar lá dentro da ARC. Ah, assim, como você vê, né? Você levantou um ponto importante que eu acho que todos nós aqui, de uma certa forma, estamos ligados, que é o pilar educacional. Ah, como você vê o possível diálogo, né? Porque assim, existem as pessoas que vão para o universo cripto e muitas das que vão para o universo cripto estão no universo cripto porque não entenderam conceitos de dinheiro, do que é um bom dinheiro, né? Não entendem teoria monetária suficiente para ver o valor superior do Bitcoin em relação às outras.
Só que muitas vezes ela encontra uma comunidade no Bitcoin extremamente combativa e que às vezes a pessoa quer chegar e entender e ouve assim, não, não falo com macaco e pronto, e o cara não entende, entendeu? Então assim, como você vê essa necessidade dessa quebra de fronteira assim para a gente educar mais pessoas? É, é muito mais fácil a gente mostrar a superioridade, ao meu ver, do Bitcoin em relação a criptos para quem já está na cripto, do que a gente ir no zero e quem não faz a menor ideia do que seja. Mas como você vê essa dificuldade hoje? Eu acho que, bom, é muito difícil de distinguir, porque eu acho que tem um papel importante para todo mundo no sistema do Bitcoin, dos maxis. Eu acho que tem o maximalista tóxico, ele tem a finalidade dele, que é ser tipo o glóbulo branco ali, o anticorpo que defende o sistema, e defende os valores morais do Bitcoin e ataca quem ataca o Bitcoin, né, através das criptos. Mas ao mesmo tempo tem as pessoas mais pacifistas, digamos assim, mais educacionais, mais didáticas, que querem pegar na mão e ensinar e mostrar o caminho. Eu acho que cada um tem a sua finalidade, cada um tem seu espaço, todos são importantes. Eu acho que muita gente acaba confundindo também, assim, o cara que é entusiasta cripto por ignorância, mas ele é bem intencionado e ele quer entender a mensagem do maximalismo, ele ainda não conseguiu, com confundindo com o cara que está ali em cripto para ganhar dinheiro em cima dos outros, que é o scammer. E aí acaba se misturando muito fácil isso, entendeu? Se você fala, porra, você é shitcoin, então você é scammer. Não necessariamente, pode ser que o cara só não entendeu ainda, não chegou ali na curva de amadurecimento. Eu levei quase 4 anos, como eu falei, para entender o negócio clicar. Mas tem que saber distinguir. No fim do dia, eu acho que tanto os tóxicos quanto os não tóxicos têm a sua função. Então, eu acho que não adianta também a gente ficar reclamando que os caras tóxicos acabam alienando a mensagem do Bitcoin, porque se eles não existissem, ia ter um monte de shitcoiner malandro levando vantagem em cima das pessoas leigas, vendendo óleo de serpente para ganhar dinheiro às custas dos outros, e aí os maximalistas tóxicos não estariam lá para divulgar a verdade. Então, acho que é isso. É bem por aí. É, ah, eu não, sinceramente, eu vejo assim, eu não sei se o Bitcoin ele precisa desse nível de defesa nesse ponto de fronteira, a, como literalmente como uma trincheira de guerra, porque assim, infelizmente teve muita gente que perdeu dinheiro, né, assim, com Bitcoin, Matas Quantum, as questões de pessoal ali do interior do Rio, que eu esqueci a região ali, É mas A o Cabo faraó Frio. lá, é Cabo Frio, né? É. Os negócios o faraó dos Bitcoin. os faraós e Colapso. tudo, assim, eu sinceramente eu não me recordo nessa época de ter chego essa notícia, sabe? Assim, isso é scammer, chegou muito pouco. Então, talvez eu veja essa parte mais tóxica e talvez necessária com uma situação, às vezes, de estar batendo em cima das pessoas erradas, sabe? Nessa questão educacional, né? Talvez Tem que voltar. saber distinguir quem é o predador de quem é a presa, né? E aí, Exato, geralmente, a presa é exato. o iniciante e o predador é o shitcoin malandro que está vendendo lixo e falando que é algo revolucionário. Então, acho que acaba os ânimos acalorados acaba se confundindo muito isso, mas ao mesmo tempo não dá para a gente querer que as pessoas tenham a maturidade de saber discernir e de ser mais amigáveis, porque assim no fim do dia você vai ter dificuldade de saber distinguir quem é o shitcoiner predador do shitcoiner presa. Então, para simplificar, muito maxi tóxico acaba só atacando o shitcoiner ou cortando contato, etc.
Mas eu entendo seu ponto e acho que por isso são complementares, os tóxicos e os não tóxicos. Tem que ter as pessoas fazendo a ponte aí do conhecimento e tem que ter os glóbulos brancos do sistema. Ah, Mas é um disclaimer que eu queria dar, uma ressalva do que aham, você claro. falou, é que as pessoas não perderam dinheiro no Atlas Quantum em Bitcoin, né? Elas perderam exatamente por não entender o Bitcoin e sacrificar a autocustódia em troca de juros, de retornos de curto prazo. É o que eu fiz também. Alta preferência temporal faz você perder dinheiro. Então, o Bitcoin ele é simples se você entende o valor intrínseco e você entende como tratar ele com respeito. E aí, com base exatamente nisso, que a primeira coisa que a gente está montando aí no pilar educacional da ARC é um serviço de consultoria para explicar para as pessoas o jeito certo de entender Bitcoin. Em vez de ficar metralhando eles com conteúdos espalhados, mais diversos vídeos de YouTube, podcasts, livros para todo lado, botar um negócio de forma estruturada, que não é extremamente técnico, que não vai metralhar ele com jargões complexos e falar de, enfim, de SHA-256, etc e tal, mas fala, cara, primeiro passo, o que que é dinheiro? Você sabe o que é dinheiro? Qual que é o problema que esse negócio aqui resolve? Se você não entende o problema que ele resolve, você não entende o valor dele. Entendeu o dinheiro? Entendeu que o dinheiro atual está quebrado e por quê? Ok. Quais são as propriedades que tornam um dinheiro o melhor dinheiro possível? Aí a gente fala lá sobre as propriedades do dinheiro e explica por A mais B por que que o Bitcoin é o melhor dinheiro que já existiu e explica por que o Bitcoin tende a atuar como um buraco negro e sugar toda a energia monetária que está em outras classes de ativos, dinheiros inferiores. Depois que o cara entendeu isso, esses elementos, ele está comprado na ideia. Se ele entendeu de verdade, ele está comprado. Ele falou: Nossa, entendi essa revolução, entendi que vai acontecer a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Eu quero estar na ponta que recebe. Como que eu faço? Aí tem que entrar no beabá do prático, né? Então, cara, ok, vamos comprar Bitcoin? Então vamos. Quanto? Onde? Quando? Então, tem várias perguntas que você precisa aprender. Primeiro, você precisa entender é, quais são as diferentes formas de comprar, quanto você deveria comprar. Então, a questão de otimizar o seu portfólio, né? De diversificar. Para quem está começando, você não vai esperar que o cara que tem zero Bitcoins e que está 100% em renda variável e renda fixa do nada resolva vender tudo que ele tem e comprar sem dar all-in em Bitcoin. É muito raro que isso aconteça. Aí o Rafa Zaguri já deu várias entrevistas, ele fala muito disso lá na Swan, ele fala com muito cliente de alta renda, investidor institucional e tal. E essa galera não quer saber de 100% all, não quer saber de all-in, não quer saber de 50%. Os caras querem entender se eles têm que botar 1% ou 5%, no máximo 7%, sei lá. Então ele criou lá o portfólio Nakamoto exatamente para isso, para você poder simular dentro do modelo diferentes alocações segundo as suas circunstâncias pessoais. O seu portfólio é esse, portanto, vamos rodar essas simulações aqui e vamos te dar, usando lá a teoria de Markowitz, que vem de finanças, qual é a melhor relação de risco-retorno para aquele portfólio, mexendo só na alocação de Bitcoin. Então, isso é um negócio interessante de mostrar para essa pessoa dar o primeiro passo. De quanto em quanto tempo comprar, se ela compra tudo de uma vez, se ela faz DCA, comparar com as outras classes de ativos e ver por que que o Bitcoin é superior a cada uma delas individualmente, desmistificar todos os FUDs também, todas as questões que afastam muita gente iniciante do Bitcoin. Então, esse é meio que o conteúdo que eu compilei para botar dentro dessa consultoria para ensinar as pessoas o básico, o mínimo necessário para elas serem soberanas do Bitcoin sem ter que procurar informação em outros lugares. É lógico que a tendência é que o cara aprenda aquilo ali, ele vá se aprofundar na toca do coelho sozinho. Aí ele vai ler o padrão Bitcoin, o padrão Fiat, ele vai assistir todos os podcasts possíveis, enfim, é isso. Cara, muito legal isso. Eu acompanho também o portfólio Nakamoto, eu acho bem interessante a abordagem que isso leva, né? Leva o investidor a pensar. Eu creio que você também tem aí, como a gente tem para cá também, assim, o problema da autocustódia, né? Por mais que grupos maxis mais falam, não, isso é fácil, é só pegar, fazer. Não,
é fácil para você que já passou por isso, é fácil para quem está acostumado com essa tecnologia, mas não é fácil para o afegão médio, não é fácil para o indivíduo que está chegando agora e falar assim, não, peraí, mas eu tenho que fazer tudo isso para ter todas essas características, né, e propriedades do Bitcoin, né? É difícil também nesse começo e falar, não, você não está investindo em bitcoins, só está fazendo uma troca, um câmbio de moedas, né? E ela está, isso se aprecia ao longo do tempo, porque o dinheiro que você estava é muito ruim, né? Então, é, 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 é mostrar isso, mas como você vê ainda a demanda, a dificuldade da autocustódia para quem está chegando agora? Bom, eu acho que em se tratando de pessoas físicas, eu acho que isso é inegociável. Não importa se o cara é um bilionário que tem o próprio family office da família dele, e que alguém administra o patrimônio lá, ou se é um cara de classe média, ou enfim, está começando a montar o seu stack de Bitcoin. A gente precisa mostrar que é um pilar central e inegociável fazer autocustódia de Bitcoin, senão você não tem Bitcoin de verdade. Se você not your keys, not your coins, né? Então isso eu deixo bem claro lá na consultoria, eu acho que é importante. Agora, em se tratando de instituições, acaba ficando mais complicado por toda a questão de trâmites regulatórios, burocráticos e, enfim. Você não quer fazer um multisig com, sei lá, 7 de 12 para cada membro do conselho de administração da companhia ter uma chave, porque vira um pesadelo logístico isso. Então, geralmente, eu acho que para o institucional acaba fazendo sentido, infelizmente, terceirizar a custódia com instituições altamente reguladas, o que acaba sendo um problema para a escassez do Bitcoin. Porque se existe paper Bitcoin, a gente tá comprovado já com o track record de que já aconteceu com Mt. Gox, FTX, com BlockFi, com Celsius, com etc e tal, que você acha que tem Bitcoin, mas não necessariamente você tem. Você só vai descobrir o dia que der merda, você vai saber se seus Bitcoins estão lá ou se eles viraram pó. Então, acho que sacrificar a segurança da autocustódia é sacrificar boa parte do valor intrínseco do Bitcoin. E aí, se as instituições, investidores institucionais vão fazer isso porque é muito complexo eles fazerem autocustódia, aí a decisão passa a ser do investidor, pessoa física, que investe naquele institucional, se ele quer ter exposição a Bitcoin através desse negócio que não é Bitcoin de verdade. Então, eu acho que eu incentivo sempre no fim da linha, não importa se é a BlackRock, ou se é a Hashdex, ou é o Nubank, sempre tem pessoas físicas por trás investindo nesse negócio, comprando Bitcoin no Nubank. E a questão é, a gente precisa educar melhor e ensinar que Bitcoin do Nubank não é Bitcoin. Bitcoin é outra coisa. Cara, você acha que essa terceirização de custódia, ela é boa em alguma situação, por mais que seja para o institucional, etc. Porque, querendo ou não, terceirizar a Não, eu não custódia acho que é boa. Ah, Eu tá. acho que ela é, infelizmente, necessária por questões conjunturais, de como o mundo Fiat é organizado e funciona. As instituições não vão falar, não posso fazer autocustódia porque é muito complexo aqui para minha operação, então eu simplesmente não vou ter exposição a Bitcoin. Porque os clientes, no fim do dia, estão pedindo exposição a Bitcoin. Então, eles precisam dar exposição a Bitcoin. E aí, eles contratam um custodiante parceiro para fazer a custódia disso. Só que o problema é que você não tem mais a soberania completa, né? Você tem o mesmo nível de segurança de um terceiro de confiança que já existe no mundo fiduciário, que a gente sabe que não é tão seguro assim. E já vários eventos mostraram. Mas eu não acho que é É, positivo em nenhum momento. É melhor você ter alguma exposição a Bitcoin custodiado no, sei lá, na BlackRock ou em qualquer outro lugar, do que não ter nenhuma exposição a Bitcoin? Talvez seja, porque pelo menos no bull market você vai ganhar dinheiro. Ou se você segurar ao longo de 10, 15, 20 anos esses Bitcoins e aquela instituição que está custodiando eles não quebrar quando der merda, você vai ficar rico. Mas você poderia ficar rico e dormir tranquilo durante todo esse período se você simplesmente aprendesse a fazer o negócio do jeito certo. Eu acho que
é um risco que não tem por que tomar. E aí tem outro problema, outro lado da moeda, que é, enquanto existirem essa demanda por Bitcoin de mentira, por Bitcoin custodiado na mão de terceiros, que você não pode verificar se está lá mesmo ou não, o número real de oferta de Bitcoins é 21 milhões? Talvez não seja. Talvez tenha muito para Bitcoin de papel, Bitcoin de mentirinha circulando por aí. Cara, então, eu também concordo, assim, eu acho que a autocustódia deveria ser totalmente soberana a isso, mas eu comecei a pensar que agora, às vezes, numa questão de uma grande empresa que tenha, né, esse lapso de ideia acerca de autocustódia, pode ser que a gente tenha até no futuro, né, uma nova profissão de, sei lá, um engenheiro de autocustódia, né, cara, porque tipo assim, é um cara que vai cuidar da custódia da empresa, ou um grupo que pode cuidar da custódia da empresa. Porque você não fazer autocustódia, uma empresa grande, eu tenho milhões de bitcoins, beleza. Mas o cara não fazer autocustódia, eu acho que é um risco absurdo, porque se você não faz autocustódia, você meio que não entendeu. E se for assim, eu compro ETF, pô. Entendeu? Exato. Eu acho que é o Mas que o tem cara muita vai inovação pensar. surgindo nesse meio, né? A gente está vendo a FedMint, por exemplo. Assim, eu aqui na minha família eu convenci algumas pessoas, graças a Deus, a comprar Bitcoin. E é lógico que eu não vou conseguir convencer a minha mãe, ensinar ela a baixar uma Wasabi ou comprar uma Cold Card ou fazer um multisig. Ela vai ter um pesadelo e vai ficar com medo de perder as chaves dela, fazer besteira. Então eu acabei virando o custodiante da família. Eu mantenho tudo em segurança, geograficamente distribuído. Se você está ouvindo o podcast que deve me assaltar, não tenta porque não vai conseguir. Mas eu cuido dos bitcoins da minha família. E o FedMint nada mais é do que você não levar ao nível de descentralização do indivíduo ter que cuidar das próprias chaves, mas você montar ali uma confederação de confiança. Você pode montar no nível da família, no nível da vizinhança, do bairro, enfim. Depende muito das circunstâncias de cada um. Mas se você tem uma pessoa que você confia plenamente, você poderia dormir tranquilo, deixando seu patrimônio ali, ele participando da gestão da segurança desse negócio, já é preferível a você confiar num terceiro completamente estranho, que é o cara da Hashtags, o cara da BlackRock, enfim. Então já é infinitamente superior. Eu acho que no futuro a gente vai ver muita inovação nesse meio para que a autocustódia deixe de ser um desafio tão grande. E à medida que o tempo vai passando também, as novas gerações são nativas digitais, né? Então elas não têm tanto problema quanto a isso. Então esse problema tende a diminuir essa dor. Além também do fato de que a gente tendo uma adoção cada vez maior, né, do Bitcoin, assim, eu não sei, né, qual que é o pensamento coletivo, né, acerca da minha pessoa e das minhas ideias, né, porque você sabe, o pessoal me chama muito de shitcoinheiro e tal, mas eu também acho que o lance do Bitcoin é muito que inevitável, eu não consigo também ver outra coisa em termos de solução, né, eu acho que à medida que a gente vai crescendo, o Bitcoin em si, você vai ter cada vez mais pessoas com mais propostas de mais projetos, igual você falou do FedMint, né, e outras coisas que virão, né, que vai só agregar nisso. É um ponto muito a favor, eu acho. Eu não acho a autocustódia uma coisa tão complexa, nem a nível pessoal, sabe? Eu acho que ainda é um trem muito simples. Mas tem gente que tem dificuldade com o telefone, sabe? Não consegue baixar um aplicativo no celular e usar. Sei lá. Mas eu acho que é super simples, eu não sei. As pessoas às vezes falam isso, né? Mas eu acho que, assim, cara, é mais fácil você fazer uma wallet e transacionar do que você fazer uma conta no banco. É a minha perspectiva. Mas é a sua perspectiva. O problema é que nós somos, cada indivíduo, como o Jaraguá gosta tanto de falar nos brincados, cada indivíduo é único. E, assim, por exemplo, a maioria do pessoal da bolha roda seu próprio Node sem problema algum. Muitos são desenvolvedores e têm familiaridade com Linux, etc. Eu, quando fui rodar meu Node, eu quebrei a cabeça durante muito tempo. Eu fiquei tentando rodar num laptop antigo e aí eu tive problema com o Docker do Ubuntu lá e aí eu não conseguia passar dessa porra desse negócio. Aí eu fiquei pedindo ajuda para o Diego me apresentou para uns caras que me deram mais dicas. Eventualmente eu descobri que eu tinha que tirar o HD externo, colocar ele dentro do computador e aí resolveu o problema e aí eu consegui rodar o meu Node sem problema nenhum. Mas eu perdi uns 2 meses tentando fazer isso e me sentindo um retardado.
Eu imagino a minha avó, por exemplo, tentando fazer autocustódia em sala, configurar uma cold card. Ela mal enxerga direito, a velha, coitada. Eu Assim, acho passei que duas é um desafio semanas. para muita gente. Eu passei 2 semanas nessa também, até descobrir que eu precisava botar o. Tipo, tinha que ser o HD que roda o sistema operacional também. Passei exatamente esse problema. Então, eu me senti bem boomer e bem analfabeto digital quando eu estava tentando fazer isso. Mas depois que consegui, ficou relativamente fácil. E hoje em dia eu não teria problemas. Mas até se chegar lá, é um desafio para muita gente. A enorme maioria das pessoas está ocupado tentando sobreviver, né? Então, você está correndo contra o tempo, porque a impressora não para, as coisas estão ficando mais caras, então, assim, a vida moderna é cada vez mais difícil e acelerada. O cara não vai sentar, ele não vai assistir tutorial do Dove, do BTC Sessions e aprender como rodar o Node, como fazer autocustódia, como configurar a Code Card, não vai fazer nada disso. Ele quer uma solução rápida. E aí, se ele não entendeu ainda que autocustódia é um valor inegociável do Bitcoin, ele vai sacrificar essa segurança em troca de conveniência. Bom, em 2020 e 2021 ficou fácil entender que a enorme maioria das pessoas não está muito preocupada com segurança. Elas estão preocupadas com conveniência, né? Quer dizer, pelo contrário, elas estão preocupadas com a suposta promessa de segurança que é falsa, mas a soberania não é um negócio que é muito valorizado. Ainda não, né? A questão de soberania. Alguém que falou isso comigo também no Twitter recentemente, né? Que ninguém tá preocupado com a liberdade que você consegue ter com Bitcoin, não sei o quê. O pessoal só tá querendo ver lucro, né? Mas, infelizmente, eu concordo com isso. Tem muita gente que tá aí só por conta de valorização. Mas, eventualmente, as pessoas vão acordando à medida que eu acho que os governos vão piorando as coisas pra gente, né? Eles vão limitando nossa vida. Eu espero que as pessoas vejam, né? Essa alternativa como a solução, sim. Na verdade, eu não vejo outra também, não. Mas, Eu acho que, sem dúvida, a única certeza que eu tenho é que a impressora só vai acelerar, porque não existe outro caminho, e eventualmente vai vir aí hiperinflação, vai se perder confiança no sistema atual. Os donos do sistema atual estão tentando implementar a nova agenda, que é do sistema novo, via CBDC, estado de vigilância total, etc. Tudo que a gente já sabe de grande reset. Se isso vai ser um sucesso ou não, eu não sei explicar. Agora, o que eu sei é, cara, eu acho que no fim do dia a gente vai ter uma bifurcação de duas realidades, onde tem os indivíduos soberanos que vão poupar em dinheiro de verdade, em Bitcoin, e vão usufruir de um futuro de muita prosperidade, porque eles vão estar com o dinheiro deles valorizando, mesmo que eles sejam perseguidos, mesmo que seja proibido fazer autocustódia, mesmo que você tenha que vender isso na surdina, em um beco escuro, você não vai ter problema quanto à escassez de poder de compra. Você vai ter dinheiro suficiente. Se você vai estar fora da lei ou não, é só você pular para outra jurisdição e onde você vai ser bem tratado. Você pode mudar de país a qualquer momento com seus bitcoins. E aí, do outro lado, que é a maioria da população, infelizmente, são as pessoas que são os famosos NPCs, né? Eles não estão preocupados com soberania, com liberdade, eles querem essa falsa promessa de segurança, eles vão abraçar o Drex sem pensar duas vezes, eles não vão se preocupar em botar a identidade digital lá no sistema e ter score de crédito social. Então, assim, o mundo está virando um episódio de Black Mirror, infelizmente, mas não tem muito o que fazer. Eu só tenho que escolher aqui no meu nível individual. E a minha escolha é: a minha família prioriza soberania acima de qualquer coisa, mesmo que tenha que mudar de país toda semana, mesmo que tenha que ser perseguido pelo Estado, mesmo que, enfim, o custo que for, a soberania e a liberdade são vem em primeiro lugar. E a outra coisa que eu posso fazer para ter algum impacto positivo nessa vida perene aqui é tentar despertar as outras pessoas que possam ter esses mesmos valores de liberdade e soberania, tentando passar a informação. É isso que eu venho tentando fazer. acho que a nossa ideia também aqui é mais ou menos isso. Porque eu fico até, não sei, mais preocupado do que você, até na questão de CBDC.
Eu acho um trem tão absurdo, mas assim, tão absurdo, que quando eu ouço alguém falando que, nossa, é interessante o que eles estão fazendo aqui, vai ter várias funcionalidades, a vontade de esganar a pessoa, sabe? É, Porque É ninguém o sabe o que tá absolutismo deixando. monetário, né, cara? Não, É, que é, mas o pessoal não vê isso, entendeu? é, é, mas aí você vê exchanges brasileiras, as maiores que têm, participando de comissões com o Banco Central para ajudar no desenvolvimento da tecnologia. Ah, E assim, esses caras já fizeram verdadeiros impérios, têm bilhões de reais de patrimônio, porque entraram no Bitcoin lá em 2013, montaram uma exchange que navegou de braçada sozinha no Brasil durante muito tempo, virou um império, teve dinheiro de VC gigantesco, e o cara virou parte do sistema e ele está literalmente cagando para os valores do Bitcoin. Aí é, você não dá para julgar o maximalista tóxico, voltando naquele tópico anterior, por ter um ódio profundo de shitcoin, porque ele lembra disso imediatamente quando ele pensa em shitcoin. Então é difícil. esse caso é muito complexo aqui no Brasil, porque eu vejo que existe um lobby, né, de corretoras e elas querem usar da regulamentação e legislação para impedir com que outras funcionem, né? ah, E, pera aí. obviamente, manter, né? Não, O não é quê? assim. Me diz uma área no Brasil que não funciona à base de lobby. É, Tudo. desculpa, né? É verdade. O Brasil é feito à base de lobbies. Não tem. É por isso que é esse manicômio tributário é uma isençãozinha aqui para um, é uma para outra. É desgraça. Exato. É, É enfim, surreal a gente ver esse movimento acontecendo dentro do setor do Bitcoin, que é para ser antagônico a tudo isso. Mas, enfim, o sistema sempre vai existir, né? E as pessoas que estão ali perto da impressora vão querer pensar no próprio umbigo. Por isso que a descentralização é importante, porque todo mundo é corrompível no fim do dia. Então, se você concentra poder na mão de poucos, você tem problemas graves. Outra coisa que o Parker Lewis fala nessa entrevista que eu vi hoje é que as pessoas precisam entender que se impressão de dinheiro é possível, ela é inevitável. Isso é um fato. E isso é outra coisa. Se a centralização de poder na mão de poucos é possível, também ela é inevitável, porque as pessoas serão corrompidas, elas vão pegar cada vez mais poder e tentar se beneficiar às custas do resto da população. Leonardo, me veio uma coisa na cabeça aqui, a gente falando de exchanges, né? Exchange ela é um efeito colateral desse sistema todo, né, que apareceu, né, para intermediar essas negociações. Como você vê o futuro disso? Você é otimista que isso vai acabar ou que ainda vamos continuar pelo menos mais 10 anos refém desse problema que é a questão do peguin e do pegout na hora de adquirir e vender bitcoins por algum motivo? É, a gente vai estar refém ainda desse sistema ou você já vê um ecossistema alternativo, surgindo disso? Com certeza vão existir exchanges por algum tempo ainda. Eu acho que as moedas fiduciárias não vão desaparecer depois de amanhã. Mas é aquele negócio que o 38 fala bastante sobre ciclos de adoção do novo dinheiro, né? Então tem a fase da reserva de valor, depois tem a fase do meio de troca, depois a unidade contábil. A gente ainda está, o Bitcoin está se solidificando e ganhando, galgando cada vez mais espaço como reserva de valor, mas ele ainda não ultrapassou nem o ouro, por exemplo. Então ele ainda não é enxergado como uma reserva de valor pela boa parte da população global. À medida que ele vai ganhando esse espaço, eu acho que entra na segunda etapa, que é natural que não ocorra ainda antes da primeira, que é do meio de troca. E aí é a hora que a gente tem casos de El Salvador, de Jericoacoara, de Rolante e de vários outros parados pelo mundo, onde tem se formando comunidades, economias circulares em Bitcoin, o que é super legal, mas citando lá o Francis Pouliot numa entrevista que eu vi de muito tempo atrás, da Bull Bitcoin, ele fala que, cara, não faz muito sentido a gente ficar conversando sobre a adoção de Bitcoin como meio de troca enquanto boa parcela da população global não tiver all-in ou recebendo 100% da sua renda todo mês em Bitcoin. Porque não faz sentido para o cara receber Fiat, comprar Bitcoin, vender Bitcoin para gastar em Fiat.
Então, por esse motivo, acho que enquanto isso acontecer, enquanto tiver Fiat rodando aí pela sociedade, e as pessoas estiverem, infelizmente, recebendo Fiat e tendo que se livrar do Fiat enquanto a inflação está piorando, vai existir um papel, uma função para as exchanges. Só que à medida que Fiat cai de podre e desaparece, as exchanges tendem a ficar obsoletas e serem substituídas por outras funcionalidades, por outros modelos de negócio. É, Cara, eu, só um adendo. Eu não acho que Fiat vai deixar de existir. Ela pode até ficar obsoleta, assim, né? Por parte das pessoas e diminuindo o uso, mas ela não vai deixar de existir. Eu acho que por isso que nós deveríamos incentivar mais esse uso, né? Mas é a minha perspectiva, né? eu já sou pela mineração, né? Você não, o seu sacrifício diminui bastante a partir do momento em que você tem ele sendo gerado dentro da sua casa para cumprir algum papel, né? Então são são pontos que a gente precisa. Acho que nós três aqui, como de uma certa forma educadores na área, a gente precisa talvez mostrar a possibilidade, né? Eu vou no ponto, né? As pessoas falam, a mineração compensa? Cara, o que é produzir a custo de energia elétrica algo de valor inestimável, Como né? você enxerga daqui a, por exemplo, 50 anos, a pessoa que quer mora num país frio, quer aquecer a casa dela com ASICs e gerar algum valor em Bitcoin? Olha, Você acha que esse valor em Bitcoin será necessário para custear as despesas de vida ou ela ainda vai ter que trocar Fiat por Bitcoin em exchanges? eu já vejo assim casas de milionários aqui tendo aquela coisa assim, gera energia solar e produz criptomoedas, entendeu? No sentido de já usar a mineração com alguma forma de calor. Eu creio que isso é uma questão de tempo para se popularizar, entendeu? A gente entrou recentemente numa nova era de ASICs, né, de lançamento. Significa que vai ter mais ASICs obsoletas. E pelo que eu tenho acompanhado aqui na Europa, as empresas de venda de ASICs usados assim estão fervilhando produzindo ASIC para aquecimento nesse inverno. Então, provavelmente vai ser um inverno onde o hash rate vai bater recorde no sentido de gerar aquecimento também. É, eu acho um cenário interessante, porque você cria a coisa circular, né? Então, por mais que seja, o cara tá lá acumulando, e aí ele vai querer vender no momento de alta, só que ao invés dele vender, o cara da quitanda aceita, entendeu? Para que ele vai vender? Chega lá e paga. Então é uma coisa mais interessante nesse sentido. Também não sei, eu acho que mesmo em países mais quentes, cara, as pessoas ainda usam água quente no chuveiro, ainda tem esse gasto, né? Brasil é mundialmente famoso pelo suicide shower, né? Que é é o chuveiro elétrico. Então, eu acho que Sim, isso vai gerar uma questão bem interessante aí para o futuro, em termos de mineração, sabe? entendi. Mas você acha que dá para ser 100% soberano, simplesmente minerando seus próprios Bitcoins e não precisando comprar de ninguém? Não, eu acho que é um Por cashback enquanto, não, né? interessante. É, eu acho que vai ser um cashback, sabe? Do tipo, eu já gasto energia, eu vou gastar menos, né? A gente está num Uhum. momento interessantíssimo aqui em Portugal, que o mercado spot está vendendo energia elétrica quase zero, porque está sobrando energia. Estão quase ligando os vertedouros das hidrelétricas aqui, porque não tem para onde gerar energia. Então é um momento interessante para quem está pensando em mineração ou até começar a mineração doméstica, porque você está com valores bem interessantes de conta de luz. E um detalhe Entendi. também que eu vejo esse meio termo, né? Você falou de que o povo migrar total, porque, né, tem gente que tem esse problema de receber em real, aí tem que comprar Bitcoin. Aí o cara tem Bitcoin e tem que virar real, por exemplo. Eu vejo, né? Eu falo com as pessoas de um possível meio termo, né? E seria você, a pessoa, né, no geral,
ela apenas vender de alguma forma serviços, produtos que seja, na medida do tanto que ela quer guardar em Bitcoin no mês, por exemplo. Então, se você tem um comércio e você tem um faturamento lá, mensal qualquer, mas você quer guardar R$ 1.000 de Bitcoin, você venda R$ 1.000 de coisas que você já vende naturalmente por Bitcoin, o restante você vende normal por real. De forma que você já conseguiu guardar, fazer o seu, em tese, DCA ali, né, de Bitcoin. Você vai ter o restante em fiat para você pagar suas contas, fazer a compra de mercado, o que seja. E já ajuda quem tem Bitcoin e não quer passar isso por real, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma. Seria o meio termo, né? Para chegar eventualmente nessa adoção total. Caminhos, né? Eu acho que, com certeza, acho que. E tem outra coisa também, acho que à medida que a impressora vai acelerando, o que é inevitável, eventualmente a inflação, que é o aumento da base monetária, que atualmente está lá na casa dos 20% ao ano, dá menos de 2% por mês. Esse negócio se for para 120% ao ano, você está falando de 10% intra-mês de inflação. E aí você já não quer ter que segurar a Fiat. Então é possível que comece a fazer sentido você receber o Fiat, porque infelizmente você ainda não consegue receber toda a sua renda em Bitcoin. Você compre Bitcoin no momento que chegar o seu salário, o seu pagamento do cliente, o que quer que seja. E porque faz sentido financeiro, quando você põe na ponta do lápis, você comprar Bitcoin para segurar por 10, 15, 5 dias que seja, e depois vender para gastar. Mas acho que a tendência é que cada vez mais, à medida que Fiat vai piorando, a inflação vai aumentando, as pessoas tendam a entender mais a proposta de valor do Bitcoin, o problema que ele resolve, e queiram aceitar em todos os negócios, e aí a gente vai sair daquela fase 1 da reserva de valor para a fase 2. Eu torço para que isso aconteça. O que eu acho que assim ainda pode acontecer é claro que seria só para mascarar, né? Porque o Estado, o governo, de alguma forma, ele vai querer mascarar o fato de que a moeda dele está perdendo valor, né? Talvez venham novos planos, né? Igual veio o plano real, né? Para fazer algumas coisas, talvez venham novas ideias. Daqui a pouco vai surgir o real novo, por exemplo. Mentiras, obviamente usadas, né, para tentar mascarar o fato de que a moeda está indo pro ralo, entendeu? E talvez isso ainda segure um pouco mais as pessoas nessa É, falsa sensação, né, de eles que já elas. fazem isso de várias maneiras, né? Manipulando os índices. Agora tem conversas de racionamento de consumo de carne, por exemplo. O shrinkflation, onde eles diminuem o tamanho dos produtos, porção, saquinho de chocolate que era de 300 gramas vira 280, depois vira 250, pelo mesmo preço, E e várias troca o outras produto. formas de se mascarar a inflação. Mas no fim do dia, aquilo que o Parker Lewis fala, se a impressão é possível, ela é inevitável. Então, a questão é, a gente está saindo de um momento onde a inflação era um problema aceitável e está saindo de controle. Ficou claro em 2020, com o Covid, e aí agora o Fed lá no final de 2021 começou a subir juros e está começando a quebrar tudo na economia. Essa economia tem cisne negro disparado para tudo quanto é lado. Uma hora de colapsar alguma coisa pode ser a qualquer momento. E aí a única arma que eles têm é a impressão de dinheiro. Então não tem outra solução. Então eles sempre fazem isso. Eles tentam apertar, fechar a torneira, subir os juros, quebra alguma coisa. Quando quebra, eles abrem a comporta e soltam impressão desenfreada. A questão é essa a questão dos CBDCs, essa implementação desse negócio, como que eles vão fazer, se vai ter, enfim, vai ter scores sociais de crédito, se vai ter racionamento de bens de consumo, você vai viver como se estivesse num país comunista, onde você tem uma porção de racionada de coisas que você pode comprar no supermercado. Se o seu dinheiro está lá em CBDC, se ele vai ter prazo de validade. Tem vários mecanismos que os caras estão tentando implementar para tentar empurrar com a barriga esse sistema podre que mantém eles no controle. Bom, nós temos que. A briga vai ser longa ainda. Nós estamos nos encaminhando para o final já.
E agora é o momento que a gente faz uma coisa um pouco intancáveis. O Felipe traz uma notícia bizarra do mundo e a gente dá uma comentada aqui. O que você trouxe hoje, Felipe? Ô, cara, eu tinha deixado duas coisas separadas aqui, mas considerando o rumo que a conversa tomou, eu vou ler sobre uma das notícias aqui. E a notícia diz o seguinte: você está sendo roubado sem saber. E o Bitcoin é a única solução, diz Ricardo Salinas, aquele mexicano lá, né? Ele traz a notícia aqui um pouco do problema inflacionário mesmo, acerca do que a gente perde, né, de poder de compra. E ele fala assim: estamos assistindo a um aumento do imposto inflacionário, que significa que o dinheiro das pessoas está sendo roubado sem o seu conhecimento. Isso é muito triste, especialmente para aposentados, blá blá blá. Você pode se proteger disso com o Bitcoin, porque ele não pode ser desvalorizado. A importância do mesmo não reside apenas na sua resistência aos impostos e muitas outras coisas, mas também na sua exponencial aplicabilidade em países com uma inflação galopante, dos quais temos visto vários na América Latina. É um pouco do que ele traz acerca de Bitcoin. É, ele falou pouco, falou bem, na minha perspectiva, não só da inflação como um imposto silencioso, né, que vai roubando um pouco do seu poder de compra, mas ele também falou que você pode oferecer uma resistência aos impostos. Eu nunca ouvido falar dessa forma, e eu vou começar a usar isso em vez de falar sonegar, eu vou falar resistência aos impostos, né? Bem mais bonito. Gostei. Vou Não. adotar também. Primeira vez, acho que a primeira notícia que você traz, assim, que é uma boa notícia, né, cara? Assim, Pô, interessante. Não, porque, pô, super legal uma coisa dessa, assim, né? Assim, acho que é para ficar um pouco diferente Gostei. dos, Fica, dos fica ainda mais sexy em inglês se falar I am tax resistant. cacete. tax Não, resistance, né? Muito não, bonito, é cara. exatamente. Mas é legal Mas que pessoas do mainstream estejam começando a trazer isso e a ecoar essa questão do tipo deixar o imposto mais opcional, né? Então, assim, eu não concordo com essa política. Tá, então eu faço essa questão de não fazer parte disso. Isso é interessante. A gente está começando a viver tempos interessantes para ser libertário, sabe? Acho que o agorismo, né, quando foi colocado lá na década de 80, ele não tinha muita perspectiva, né? Era um bando de nerd acumulando ouro, e agora a gente consegue fazer coisas mais interessantes nesse sentido, né? O problema do ouro é que ele é confiscável na base da porrada. E é difícil Exatamente. você mudar de jurisdição. Então, vocês já leram o Indivíduo Soberano, do James Dale não, Davidson? não, É esse um não. livro de 1997 que ele literalmente prevê a criação do Bitcoin, entre outras coisas. Ele fala sobre a humanidade está mudando num período de transição da era da industrial para a era da informação, e ele fala de todas as ramificações disso, e a principal é que os retornos sobre violência, que a violência é o monopólio do Estado, então o Estado é o poder central que tem o monopólio sobre a violência, e à medida que a era industrial foi crescendo e as escalas da máquina de guerra, do setor bélico, etc., foram crescendo, você começou a segurar esse poder bélico, esse poder da violência na mão de uma entidade central. E os retornos eram muito altos, porque se você fala, não vou pagar imposto, os caras mandam um fiscal na sua casa, depois mandam um policial, se você resistir à prisão, você vai tomar um tiro na cabeça e no fim do dia você vai pagar o imposto. Se você tem toda a sua riqueza em ações, imóveis, ouro ou qualquer coisa, fica muito difícil você simplesmente se mudar para o Paraguai, Uruguai, Argentina ou para onde quer que seja. É, Agora, com dinheiro puramente digital, inconfiscável, incensurável, que é o Bitcoin, você literalmente pode decorar 12 palavras e dar a volta ao mundo e ir para onde você é bem tratado, atravessar a fronteira pelado e ninguém vai poder fazer nada a respeito. Então, os retornos sobre a violência caem expressivamente. Então, acho que tudo mudou no algoritmo e no libertarianismo 15,
há exatos 15 anos atrás, em 31/10/2008, quando saiu o white paper. Cara, eu tava lendo aqui o resto da notícia, são mais uns pontos interessantes. Ó. Segundo Salinas, as pessoas precisam reconhecer a realidade da manipulação monetária e entender o valor e o funcionamento do Bitcoin. Ele é incisivo ao afirmar que muitas vezes são os bandidos no poder que perpetuam essas práticas e que muitas vezes, em nome de uma política monetária, acabam por diluir as economias do cidadão comum. Que isso, cara? Eu segui esse cara. Ele é bem hardcore Bitcoin, virou a chave aí um tempo atrás. Acho que eu vi podcast, vi programa do Max Kaiser, que ele e a Stacy foram para El Salvador levar o Salinas, mas ele tá bem famosinho aí na bolha do Bitcoin. Ele parece que, se eu não me engano, eu conversei com o pessoal da Ibex, eles estavam vendo uma parceria para começar a implementar Lightning em todas as empresas do grupo Salinas. Enfim, o cara tem um império, ele tomou a pílula laranja forte e meteu o louco e virou um advogado aí do Bitcoin. Que bom, mais pessoas aconteça com mais casos como esse. Mais Michael Saylors, mais Salinas e bilhões de mais indivíduos, cada um cuidando do seu também. Pois é. É, com certeza. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Leonardo, quero te agradecer muito, pelo seu tempo. Vou colocar aqui nas descrições onde o pessoal te acha, no Twitter e tudo. Quer Tá deixar bom. Eu algum tô no Twitter contato? como o Bernardo Bitcoin. Tem a ARK BTC. ARK é com dois Ks, então ARKKI BTC, tudo junto. No Twitter e no Instagram. A gente criou o Instagram esses dias. Vai basicamente só fazer conteúdo educacional focado no público iniciante. E se você é iniciante, você ouviu aqui muita coisa e não entendeu uma parte, achou muito complexo, você quer entrar no Bitcoin, você está entendendo que tem valor intrínseco nesse negócio, mas ainda não sabe exatamente aonde, ou já entendeu o valor, mas não sabe como fazer. Para isso a gente criou lá a consultoria, que ainda não tem landing page, mas vai ter em breve, que vai chamar Patrimônio Antifrágil. Então, se você quer aprender Bitcoin da forma mais conveniente e rápida possível, sem ter que ler dezenas de livros e assistir 200 podcasts, manda mensagem lá no Twitter, tanto para o Bernardo quanto para a Ark, e a gente conversa e podemos marcar uma conversa para definir os detalhes. Acho que é isso. Maravilha, então. Então, assim, quem chegou até aqui, ah, deixa o joinha, deixa 5 estrelas no episódio, é muito importante para a gente. Se gostou bastante, quer deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg, ou se tiver no Fonta, em nosso app favorito, está ganhando satoshis para ouvir esse podcast, e quiser mandar alguns, é só enviar diretamente para o bloco podcast. E esse foi mais um episódio. Ficamos por aqui e tchau.